A CBF segue dando exemplos do porquê, mostrando, né, o porquê que o futebol brasileiro é tão bagunçado no geral, né? Porque começa lá de cima mesmo, da sua federação, dos seus presidentes, e eu digo no plural, porque não é só o atual, os anteriores, e uma falta de comando, de organização extrema, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, o primeiro dos 2 vídeos do dia. Deixa o like, já se inscreve no canal e bora lá, porque tem muita coisa para falar sobre a seleção brasileira, a CBF, Diniz, enfim. Então, por que esse vídeo, né? Porque o Edinaldo Rodrigues, né, presidente da CBF, voltou ao cargo do qual ele tinha sido destituído pelo TJ do Rio de Janeiro, né? E depois uma liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, fez o Edinaldo voltar à presidência e, com a volta do Edinaldo, ele resolveu demitir o Fernando Diniz do cargo de técnico. Já estava buscando o Dorival Júnior para assumir a seleção e o Dorival está com dúvidas sobre assumir ou não, né? Com razão, porque é um ambiente muito instável e, enfim. Vamos explicar, né? Começou... Eu vou até deixar a matéria do Globo Esporte da época aí na tela para vocês, porque isso começa lá atrás, né? Já começou com o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como eu falei, em março de 2022, porque... Aliás, 2021, né? Que aí eu tô lendo aqui agora, só para recapitular, né? Vocês estão vendo que a eleição acabou acontecendo em março de 22, né? Porque o Edinaldo não tinha concorrente e entrou com seus 8 vice-presidentes. Depois, devido à decisão, ele perdeu. Ele foi destituído do cargo no dia 7 de dezembro, né? Por causa da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí o tribunal escolheu o presidente do STJD, o José Perdiz, para determinar um novo presidente, né? E isso até na época gerou uma questão de medo, né? Porque a FIFA poderia punir a CBF e a Conmebol, inclusive, até, que é a confederação que a CBF é filiada em território continental, né? Porque uma justiça comum não pode interferir na justiça desportiva, né? Nas federações. Isso acabou acontecendo. Só que depois, agora, né? Dia 4 de janeiro, a liminar do Gilmar Mendes colocou o Edinaldo de volta na presidência, né? O Edinaldo, perdão, tinha entrado já como presidente em 2022, né? Quando ele entra sozinho, sem concorrente, seus 8 vice-presidentes, porque na época o Rogério Caboclo antes tinha sido afastado, né? Por denúncias de assédio, inclusive. Depois disso, ele acabou entrando... Teve um acordo com o Ministério Público do Rio, né? Assinaram um TAC, que é um documento, assim, mais ou menos, umas regras novas, né? Que estabelecia mais regras eleitorais. E ele acabou se elegendo para um mandato de 4 anos, né? Até então, que ele cumpria até então, aliás. E agora ele saiu e aí voltou. Enfim, e quando ele voltou... a gente fica com essa dúvida sobre o que a FIFA vai fazer, né? Porque a FIFA vai vir até o Brasil em uma comitiva para ter uma reunião com o interventor, que é o José Perdiz, né, do STJD, e o Edinaldo Rodrigues, que agora é o presidente novamente. Não sabemos qual vai ser a resolução disso, né? O que pode acontecer. Mas eu vou até ver se eu deixo eliminar aí para vocês, se bem que é aquele papo todo de direito, né, que a gente não entende, enfim, mas eu vou ver se eu coloco ali na edição também. E aí, depois desse impasse todo, dessa confusão, o Edinaldo volta à CBF e demite o Fernando Diniz no dia 5. A demissão, inclusive, foi por telefone, né? O Diniz não gostou nada, segundo o próprio apurado pelo Globo Esporte. O Diniz perguntou sobre o trabalho e tal. O Edinaldo cita que tinha um acordo com o Mário Bittencourt, que é o presidente do Flu, que era para não tirar o Diniz de lá do Flu. E tinha dado o prazo do Ancelotti assumir, né? Porque o Ancelotti supostamente teria um acordo com o Edinaldo, que só o Edinaldo parece que entendeu isso. O Ancelotti renovou com o Real Madrid, ficou lá e a seleção ficou sem técnico. Só tinha o interino, entre aspas, Fernando Diniz, que era técnico do Flu e da seleção, que eu falei aqui no vídeo aqui, que não achava isso certo, que não via como dar certo.
e não deu certo. Não vinha dando certo, né, até então, mas foi demitido também de uma forma porcamente conduzida pelo Edinaldo. Então, o Edinaldo, que inclusive não é muito querido lá na Federação Pernambucana, onde ele foi presidente, né? Os clubes também, os clubes e torcedores não gostam muito dele, mas enfim. Então agora ele busca outro técnico. E aí ele foi atrás do Dorival Júnior. E aí eu explico, né? O Dorival... Eu vou até deixar a nota também da demissão do Fernando Diniz, né? O Dorival, eu acho um bom técnico, um ótimo técnico, aliás, um dos melhores do Brasil. Não sei se teria capacidade para assumir uma seleção brasileira, mas fato é, o Dorival é um cara que se adapta muito aos elencos que tem. Os trabalhos do Dorival são feitos de formas absurdamente diferentes, né? O São Paulo do Dorival é um pouco mais vertical do que o Flamengo dele do ano anterior, de 2022, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Assim como esses times são diferentes do Santos dele de 2015, 2016, que era um time que jogava num contra-ataque de uma forma muito efetiva também. O Flamengo dele, por exemplo, tinha mais posse, jogava com 2 centroavantes, fez o Gabigol e Pedro se adaptarem a jogarem juntos como dupla de ataque, Gabigol saindo mais da área, enfim. O Santos dele de 2010, lá atrás, voltando mais no tempo, né? Eu tô falando isso porque são times que eu vi mais de perto, tá? Teve outros trabalhos também bons. O Santos de 2010 era um time muito rápido, que atacava rápido, de forma vertical também, tinha a bola, enfim. Jogava com muitos jogadores ofensivos, tinha saídas pelos lados, enfim. São times diferentes com jogadores diferentes. Então o Dorival, acho que na seleção teria um leque gigantesco de alternativas e poderia implementar aquele julga melhor, né? Eu não acho que o problema seja isso. Mas ainda tem um pé atrás, não sei se seria o cara ideal, ainda mais quando você pensava no Ancelotti, né? Para sair do Ancelotti pro Dorival, tem muita diferença aí. Até muita gente falou no Mourinho, o Mourinho já até falou que ninguém da seleção ligou para ele ou para o empresário dele, seria uma decisão espetacular, eu acho, mas enfim. Mas assim, aí é o que eu repito, sem entrar no mérito, já entrei, né, no mérito da qualidade do Dorival não, mas agora sem entrar nesse mérito. O Dorival tá certo de ter dúvidas, de não ter certeza de assumir a seleção, porque apesar de assumir a seleção ser um grande... ser o técnico da seleção brasileira é ótimo, né? Em teoria. Mas justamente essa confusão, essa falta de estabilidade num cargo, é uma cobrança absurda, é claro. Deixa qualquer treinador em dúvida. E isso até os de fora também. Você imagina o Ancelotti vendo essas notícias aí antes dele renovar com o Real Madrid. E é o Edinaldo e não e saiu um e volta outro, e o outro é assédio, o outro tá preso por corrupção, o outro... Difícil, né? Um profissional sério leva isso em consideração. E claro que as oportunidades são maiores para técnicos como Ancelotti, Mourinho. Não estou falando que o Diniz, por exemplo, não levou isso em consideração. Claro que levou, certamente, mas era uma oportunidade da vida para ele também, né? E ele vendo o trabalho espetacular no Fluminense. Então, assim, acho que antes de partir para buscar um outro técnico, tem que ter aquela famosa organização geral, né? Aquela famosa... Cara, vamos parar, vamos pensar o que está acontecendo aqui. Que já deveria ter acontecido isso na CBF faz tempo, né? Mas, infelizmente, não fez. Não se faz isso, não acontece isso. Muito por conta também das federações, tá? As federações estaduais são cúmplices de muitas das besteiras que a CBF faz. Em troca de não digo... favores, mas jogo político, né? Jogo político entre todas as federações, apoios, enfim. Aí fica difícil também, né? Fica difícil. Os caras que são responsáveis por isso parece que não ligam muito. E aí a gente fica à mercê dessa bagunça. Você imagina a Copa América, que é daqui a pouco tempo. Tudo bem, tem 6 meses, a Copa América... 6 não, 5, né? A Copa América não é tão desafiadora para o Brasil, mas o Brasil hoje é 5º colocado nas eliminatórias. 5º ou 6º, né? Nem lembro, para falar a verdade. Acho que é 5º. Você imagina disputar uma Copa América, sim, você disputar uma Copa América com um técnico jogado às pressas, só com amistosos de preparação, enfim, é difícil, né? É bem difícil. E você ter o trabalho de convencer o profissional a assumir também vai ser complicado nesse cenário caótico, né? A gente espera que o mínimo de organização se faça. Aliás, eu já esperava isso para os clubes, né, há muito tempo, mas a CBF realmente não consegue, né?
Isso tudo na semana que acabei nem falando no vídeo de ontem, né? A gente perdeu o Zagallo. Zagallo, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, do futebol no mundo, né? É um cara que único a ser tetracampeão, né? Disputou disputou mais Copas, né? Mas venceu 4 das Copas que disputou, 2 como jogador, uma como técnico, uma como auxiliar, né? Jogador 58 e 62, técnico 70 e auxiliar 94, né? O time dele de 70 foi uma das revoluções do futebol brasileiro. É o time que todo mundo sabe, ele colocou 4 camisas 10 em campo. Ele jogava variando mesmo, entre 4-2-4, e um dos primeiros a usar isso, 4-2-3-1 também, enfim. Era um cara que fazia o Carlos Alberto atuar como um ala muitas vezes, e fazia a zaga segurar com os 2 zagueiros e o lateral esquerdo, que me perdão, eu esqueci o nome agora, não sei se era o Brito, não lembro, mas enfim. Então, assim, era um cara que teve muito mérito e foi muito subestimado nessa Copa de 70, porque ele tinha realmente um esquadrão à disposição. É um cara que montou uma baita seleção em 97, foi campeão da Copa América com Ronaldo e Romário no ataque, né? A dupla Rorô, que esbagaçou todo mundo na Copa América de 97. Monta uma seleção também fortíssima em 98, tá? Que a final é muito marcante, mas a seleção do Brasil de 98 era muito forte. Inclusive, ele até erra, na minha opinião, não convocando o Romário, né? Que estava lesionado, mas enfim. Mas é uma semana que a gente perdeu um dos grandes ícones, essa bagunça toda aconteceu, e fica aí até os sentimentos aos familiares, amigos, né? O ídolo do futebol brasileiro, do Botafogo, principalmente, naquele jogo lá, enfim. Mas é isso. Fechou, rapaziada? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha. E hoje à noite tem o segundo vídeo, repito, lá em Diadema, pós-jogo de Nova Venécia e Santos, pela Copinha. Fechou? Valeu!